Primeiro, acomode bem o seu quadril, sinta suas pernas tocarem o chão, relaxe seus ombros, vai trazendo a mente para o momento presente. Hoje a gente vai focar a aula nessa região do pescoço, parte alta das costas, ombro, buscar relaxar essa região. Então, estando bem sentado, perceba como sente a região do pescoço. Veja se você está tensa, se pode relaxar um pouco mais. Como sente os ombros. Aproveite também para perceber a sua respiração. Então, vamos começar com a postura da montanha, levando, entrelaçando os dedos das mãos na frente do peito e levando as mãos lá em direção ao teto. E aí aqui você já observa como sente a região dos ombros, como sente o pescoço, a região das escápulas. Vire as palmas das mãos para cima. Espreguice prazerosamente. E agora, veja que muda. Se for possível, olhe lá para as mãos, estique mais um pouco, alongue mais um pouco. Inspirando profundo, voltando a cabeça, voltando os braços devagar, deixando os braços bem leves e apoiando as mãos sobre os seus joelhos. Faça círculos com seus ombros para trás, na intenção de soltar essa região. Perceba como está, como é agora fazer círculos, se tem estalos, toda a atenção em você mesmo. Faça círculos em outro sentido agora. Veja se muda alguma coisa, em outro sentido, a sensação é igual. Vai parando devagar com os círculos, acomode as mãos, solte bem os ombros, observe a sensação que fica. Ainda observando a região do pescoço, dos ombros. Comece a fazer círculos pequenos com a cabeça. Você vai, aos poucos, fazendo círculos com a cabeça, círculos pequenos primeiro. Percebendo se tem alguma tensão nessa região, aí você pode parar um pouco e depois continuar. Se puder, pode ampliar os círculos. E depois troque o sentido dos círculos. A respiração é consciente, você ainda mantém a atenção em você mesmo e também na sua respiração. O ritmo é você que determina o ritmo desses círculos e a amplitude também. E vai parando devagar, reduzindo os círculos até parar no meio. Cada um no seu tempo. E agora, como sente a região do pescoço? Vamos agora fazer o movimento lateral com a cabeça. Então, com a coluna ereta, os ombros baixos, comece a virar a cabeça como quem olha para a direita, mas, se possível, com os olhos fechados. Você vai virando a cabeça e observando o lado direito e o lado esquerdo do seu pescoço. Os ombros ficam fixos, não se movem, os ombros ficam baixos e relaxados. Só a cabeça que se move.
Volte devagar a cabeça até o centro e depois passe, vai virando a cabeça no outro sentido. Como quem leva o queixo em direção ao ombro esquerdo agora. Volte devagar a cabeça. Com a coluna ereta, os ombros baixos, vai levando o queixo lá em direção ao teto. Sem pressionar atrás do pescoço, observe o que acontece na frente do seu pescoço. Respire. Volte devagar a cabeça. E agora, com a coluna ereta, vai deixando que a cabeça vai ficando solta para frente agora. Como sente na região da nuca? Como sente a região entre as escápulas? Qual a sensação? Será que é possível soltar ainda mais a cabeça à frente? Você que vai observar o seu limite. Volte devagar a cabeça. E mantendo as mãos sobre os joelhos, se for possível com os olhos fechados, solte bem os ombros, observe o efeito do que você fez. Como sente atrás do pescoço, as laterais, a frente. Muito bem, agora deixe que as pontas dos dedos fiquem ao lado do seu corpo, tocando o chão, o tapete. Com a coluna ereta, comece a elevar o braço esquerdo lateralmente ou pela frente, o que você achar melhor. E aí vai elevando o braço até que ele fique próximo à sua orelha. Aí você cresce com a mão em direção ao teto e vai inclinando o tronco para a direita. E procure não se apoiar totalmente na mão direita que está no chão. Não precisa inclinar muito, a cabeça fica próxima do braço. Você sente os iscos tocar o chão. Observe toda a lateral esquerda do seu corpo, relaxe o ombro direito, respire, tire o esforço desnecessário da postura, volte devagar o tronco e depois vai voltando o braço devagar, como se o braço fosse leve, e aí você volta a apoiar os dedos da mão no chão e compara rapidamente o lado direito e o lado esquerdo. Elevamos agora o braço direito pela frente e pela lateral, num movimento lento e controlado, até que o braço se aproxime da orelha e você cresce com a mão direita em direção ao teto e vai inclinando o tronco para a esquerda, observando não só a inclinação do tronco, mas também o apoio dos iscos no chão. Observe as pernas, quadril. Observe agora a lateral direita do seu tronco. O alongamento que acontece. E vai voltando devagar o tronco. Só depois que o tronco voltar é que você volta o braço direito bem leve. Observe seu ombro. Observe seu pescoço. Apoie as mãos nos joelhos. Solte o peso dos braços. Muito bem. Agora nós vamos ficar com as pernas estendidas, sentar sobre os iscos com as pernas unidas. Aqui você pode flexionar um pouco os joelhos, não tem problema. Isso. E aqui agora, sinta o seu quadril tocar o chão, solte o peso do seu tronco lá nos iscos. Como é se sentar na postura do bastão? Agora nós vamos flexionar a perna esquerda
E vamos deixar que a sola do pé fique apoiada na parte interna da perna direita. A perna direita fica estendida e a perna esquerda flexionada. Isso. Agora, leve as mãos novamente no chão ao lado do seu tronco e cresça com a coluna. Você não precisa se apoiar nas mãos. Veja o que acontece agora, com os ombros baixos, relaxados. Sinta o seu quadril tocar o chão, cresça com a coluna. Veja se é possível isso crescer. Se aqui você sentiu que já está trabalhando o alongamento, você mantém. Se você quiser, incline o tronco à frente, como se fosse inclinar a partir do seu quadril, como se fosse levar o abdômen em direção à coxa. Os dedos do pé direito apontam para o teto e você vai só um pouco. Procure deixar os ombros afastados das orelhas, cresça com a coluna. Não precisa tensionar, cada um no seu limite. E agora leve as mãos lá na frente, como quem leva a mão no joelho. Escorregue as mãos e vai arredondando as costas, soltando a cabeça, soltando os ombros, soltando o pescoço. Observe o alongamento que acontece agora na sua perna direita. Como sente a região lombar. Se tiver algum desconforto, você volta. Será que é possível sentir prazer em se manter nessa postura? Respira. Volta devagar o tronco. Agora, vamos deixar que o joelho esquerdo fique apontando para o teto e a perna direita ainda estendida. Você pode segurar com as duas mãos no seu joelho e crescer com a coluna. Cresça com a coluna. Isso. Vai crescendo com a coluna. Mantenha a coluna bem ereta e leve a mão esquerda lá atrás das costas e mantenha a coluna ereta. Isso. E agora, devagar, a partir da base da sua coluna, vai levando o ombro esquerdo lá para trás, fazendo a torção a partir da base da sua coluna. Isso. E aí, quando você chegar no máximo, você mantém. Respira. Será que é possível relaxar os ombros? Relaxar o pescoço? Você pode aproximar a sua mão esquerda mais do seu quadril, crescer mais com a coluna se for possível. Isso. Se observa na postura e volta devagar. Volta devagar. Quando voltar, estende a perna esquerda, leve as mãos lá para o chão, relaxa as costas, relaxa as pernas. Respira. Muito bem. Vamos novamente voltar a manter a coluna ereta. Vamos flexionar agora a perna direita, deixar que o joelho tombe e a gente mantém o pé direito na parte interna da perna esquerda. Vamos levar as mãos ao lado do quadril, apoiado no chão e crescer com a coluna. Isso, cresça, isso, cresça. Veja se é possível deixar o seu assoalho pélvico um pouco mais firme, o seu abdômen mais firme. Isso. Ótimo. Se observe internamente o assoalho pélvico, o abdômen firme. Agora mantenha a postura, leve as mãos sobre o seu joelho. E agora sim, pode escorregar as mãos em direção ao pé e vai arredondando as costas, arredondando a parte alta das costas, os ombros e solte a cabeça. Perceba se é diferente agora o alongamento da perna esquerda do que foi da perna direita. Perceba a sua respiração. É possível respirar um pouco mais profundo e soltar o ar bem devagar.
Qual a sensação do alongamento? Aonde sente que alonga mais? E volta devagar o tronco. Deixa agora o joelho direito apontando para o teto. Segure com as duas mãos no seu joelho e cresça com a coluna. Cresça com a coluna, abaixe os ombros, relaxe. Então a perna esquerda está estendida. A perna esquerda fica estendida. E o joelho direito fica apontando para o teto. Isso. E aí você cresce com a coluna. Agora mantenha a mão esquerda segurando o joelho direito e a mão direita apoia no chão bem próximo da sua coluna. Isso, o ombro direito baixo. E veja se é possível fazer a torção, levar o seu tronco para a direita. Levar o ombro direito mais para trás. Isso, se observe na postura. Respire, procure relaxar os músculos que você trabalha. Alguns músculos você não precisa fazer força. A musculatura que fica ao lado da sua coluna, você procura relaxar. A mão direita apoiada no chão te ajuda e a mão esquerda também faz uma alavanca segurando o joelho direito. Muito bem, volte devagar o tronco, volte os braços, estenda a perna direita e leve as mãos lá no chão, atrás das costas, relaxe. Relaxe bem os ombros, relaxe o pescoço. Respire. Muito bem. Agora nós vamos levar novamente a coluna bem ereta e os ombros baixos. Vamos nos sentar sobre os isquios. Podemos agora flexionar as pernas, não tem problema. E os dedos dos pés apontam lá para o teto. Vamos estender os braços, crescer com a coluna. Cresça, alongue. Mantendo uma linha reta das mãos até o quadril. Veja se é possível inclinar o tronco a partir do quadril, como quem leva o abdômen em direção às coxas. O quanto você pode inclinar o tronco e depois abaixar as mãos, segurando os pés. Isso. E agora você pode arredondar as costas, soltar a cabeça, relaxar. Inspirar profundo, soltar o ar bem devagar, relaxando os ombros, relaxando a parte alta das costas, relaxando o pescoço. Não precisa machucar, não precisa forçar, respeite seus limites. E agora, se com a permanência na postura você quiser escorregar um pouquinho mais os calcanhares, você escorrega ou mantém como está. E não vamos demorar mais. Vai voltando devagar o tronco. E ficando na postura do bastão quando você voltar. Pode flexionar um pouco as pernas, não tem problema. E vamos treinar, manter a coluna mais ereta. Os ombros baixos, pescoço. Respira. Muito bem. E daqui agora nós vamos nos deitar. Devagar, você se deita, acomoda as costas. Traga um joelho para o peito, depois o outro. Abraça as pernas e relaxe. Relaxe bem as costas, relaxe os ombros, relaxe o pescoço.
Sinta o toque do seu corpo com o chão. Sinta o toque das coxas contra o seu abdômen. Se quiser, pode fazer um balanço de um lado para o outro com as pernas, como quem massageia as costas. Vai parando devagar com os movimentos, soltando as pernas, levando os pés no chão e observando o toque do quadril com o chão, toque das costas, dos braços, soltando o peso da cabeça, deixando a respiração fluir. Mantendo os pés tocando o chão, os joelhos para o alto. Deixe que os pés fiquem mais próximos, os joelhos também. Aproxime o joelho direito do peito, entrelace os dedos das mãos e puxe gentilmente o joelho em direção ao peito. O pé esquerdo fica no chão, o pé esquerdo aponta para o alto, só o joelho direito você puxa. Relaxa o ombro, relaxa o pescoço. E agora, contraindo o abdômen, leve a testa em direção ao joelho, alongando atrás do pescoço. Como é se manter nessa postura? Sem tensionar o pescoço. Agora volte devagar a cabeça e solte o peso da cabeça no chão, mas continue puxando o joelho direito. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda bem a perna esquerda. Deixe a perna bem estendida no chão. Relaxe a perna direita, enquanto você puxa o joelho direito em direção ao chão. Contraia o seu abdômen, puxe bem o joelho direito em direção ao peito e veja se é possível, num movimento lento e controlado, estender a perna esquerda, levando o pé esquerdo lá para o alto. Isso, solte o peso da sua perna esquerda no quadril. Relaxa a perna direita enquanto você puxa o joelho direito. Contrai o abdômen e vai descendo agora a perna esquerda no movimento lento e controlado, com o abdômen bem firme. Quando o calcanhar tocar o chão, cada um no seu tempo, solte, flexione a perna esquerda, solte o joelho direito e observe lado direito, lado esquerdo do quadril, perna. Pode deixar os dois pés no chão, os dois joelhos para o alto, a não ser que esteja acomodando, aí você relaxa segurando os joelhos. Agora, traga o joelho esquerdo em direção ao peito e puxa o joelho esquerdo em direção ao peito. O pé esquerdo relaxa, a perna, você aproxima o joelho do peito. E agora, leve a testa em direção ao joelho esquerdo, alongando atrás do pescoço novamente. A testa vai agora em direção ao joelho esquerdo. Como sente o alongamento e a respiração, como é respirar nessa postura. E volte devagar a cabeça, solte o peso da cabeça no chão, relaxe o pescoço, relaxe os ombros.
Escorregue agora o calcanhar direito pelo chão. E como é estender a perna direita no chão e manter a perna esquerda flexionada? Contrai o abdômen e eleve a perna direita no movimento lento e controlado. E veja se é possível manter a perna direita estendida ou dentro do seu limite, soltando o peso da perna lá no quadril, achando um ponto de equilíbrio, mantendo o joelho esquerdo bem próximo. Contrai o abdômen e vai descendo com a perna direita no movimento lento e controlado. Quando o calcanhar tocar o chão, flexione a perna direita, deixe os dois pés no chão, os dois joelhos para o alto. Acomode as costas, o seu quadril. Traga os dois joelhos para o peito. Segure por trás da coxa e leve os dois pés lá para o alto agora. Estenda as pernas, solte o peso das pernas no quadril. Relaxe os ombros. Como é manter as pernas estendidas e unidas? Agora você pode flexionar as pernas e levar os pés no chão, ou se sua lombar estiver boa, estiver bem, e seu abdômen firme, você pode deixar as palmas das mãos no chão ao lado do quadril ou embaixo do quadril. Contrai o abdômen, aproxime as vértebras lombares e depois leve os calcanhares lá em direção ao chão. Ou se sentir qualquer desconforto, flexione as pernas. Contraia bem o abdômen. Quando os calcanhares tocar o chão, solte as pernas, relaxe. Deixe a respiração livre. Observe o efeito do que você fez. E agora vamos nos virar de bruços. Vire gentilmente de bruços. Pode levar uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, solte o peso do corpo no chão. Sinta agora a parte da frente do seu corpo tocar o chão. Então vamos aos poucos, aproximando as pernas e os pés, deixando as mãos ao lado das costelas, na parte baixa das costelas e a testa ou queixo no chão. Aproxime as escápulas, os cotovelos. E agora vire a cabeça estendendo o pescoço. Vire a cabeça como quem olha para frente. Leve os ombros para trás, eleve o tronco sem a ajuda das mãos, sem forçar a sua lombar. Deixe. Permaneça na postura. Quando você achar que já trabalhou o suficiente, cada um no seu tempo, volta devagar.
Quando voltar, solte imediatamente o corpo e relaxe. E vamos continuar descansando na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares, a testa no chão nas mãos e relaxe. Veja se é possível descansar nessa postura, se não for, faça ajustes. Pode afastar os joelhos, pode colocar os cotovelos no chão e segurando as mãos. Continue descansando e agora escorregue a perna direita, estendendo a perna direita lá para trás e a perna esquerda fica flexionada e você fica com o seu tronco sobre a perna esquerda flexionada e a perna direita fica estendida. Você pode deixar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, fazendo os ajustes necessários. Procure relaxar na postura, soltar os ombros, observar onde sente que alonga, se é confortável se manter nessa postura, ou se precisa fazer ajustes. Vamos trocar a posição das pernas, vamos flexionar agora a direita e estender a perna esquerda. Veja se tem alguma diferença em relação à outra perna que você acabou de fazer o exercício. E agora, onde sente que alonga mais? Muito bem, vamos agora estender também a perna direita. Você pode se apoiar nas mãos, estender as pernas e depois rolar o corpo, deitando agora de barriga para cima. Com os pés no chão, joelhos para o alto. Perceba agora o toque do seu corpo com o chão, quadril, ombros, cabeça. Entrelace os dedos das mãos, leve as mãos embaixo da cabeça e apoie o peso da cabeça nas mãos. E vai soltando cada vez mais o peso da cabeça nas mãos, relaxando o abdômen, relaxando o pescoço. Aproveite para relaxar os músculos da face. E comece agora a apontar os cotovelos para o alto, unindo os cotovelos, apoiando bem a cabeça nas mãos, mantendo o pescoço ainda relaxado. Solte bem o peso da cabeça nas mãos e as mãos é que vão devagar, elevando a cabeça, alongando atrás do pescoço. Você pode ir um pouco, elevar um pouco, relaxar ainda mais o pescoço.
Relaxar os músculos da face. Pode puxar um pouco mais, se for confortável. Perceber onde sente que alonga agora. Quem sabe puxar um pouco mais, perceber lá entre as escápulas. Volte, gentilmente as mãos levam a cabeça novamente em direção ao chão. Você pode soltar as mãos, deixar os braços ao lado do corpo, acomodar os ombros, soltar o peso da cabeça, virar gentilmente a cabeça de um lado para o outro, como quem massageia o pescoço, como quem massageia o couro cabeludo. E relaxa o pescoço. O ritmo e a amplitude você que determina. Como sente a região do pescoço, se é possível ir soltando ainda mais, relaxando essa região. E vai parando devagar com os movimentos. Sentindo os pés tocarem o chão, os joelhos para o alto, os braços ao lado do corpo. Comece a empurrar o chão com os pés e vai elevando o quadril até formar uma linha joelho, quadril e ombros. Sinta a parte alta das suas costas tocarem o chão. Mantenha a cabeça ainda bem apoiada no chão. E veja se é possível manter a cabeça apoiada no chão, levando o queixo mais para baixo, alongando atrás do pescoço. Será que é possível relaxar os braços? Relaxar o pescoço? Manter o quadril, os glúteos contraídos para que você possa se manter na postura. Perceba o que você pode relaxar e o que você deve manter contraído para se manter na postura. Volte devagar, vértebra por vértebra, por último quadril. Afaste um pouco as pernas, os pés, os joelhos e os pés e faça um pequeno balanço com os joelhos de um lado para o outro, massageando a região lombar. E agora você também determina o ritmo e a amplitude desses movimentos. E vai parando devagar com os movimentos. Vai reduzindo até você parar. E quando parar, escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda a perna esquerda. Leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. E a mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Você mantém, se possível, o braço direito bem aberto. A mão um pouco mais acima, na altura do ombro direito ou um pouco mais acima. E aí você vai soltando o corpo, deixando pesar. Lembre-se que você que determina também aqui a amplitude. Perceba como está a sua respiração.
Se é possível, respirar um pouco mais profundo e soltar o ar mais devagar do que quando inspirou. Volte devagar o joelho direito. Estenda a perna direita e volte o braço direito. Flexione a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito e a mão direita puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. E você observa se é possível manter o braço esquerdo aberto na altura do seu ombro esquerdo ou se um pouco mais acima, percebendo onde sente que alonga, se é confortável esse alongamento. Se é possível relaxar na postura, deixar a torção acontecer, deixar o joelho pesar, a mão direita pesar sobre o joelho esquerdo, deixar o ombro esquerdo também pesado no chão, braço e também a cabeça. Volte devagar o joelho esquerdo, volte o braço, estenda a perna. Escolha agora se vai querer relaxar com as pernas estendidas ou flexionadas. Você vai querer colocar uma almofada embaixo dos joelhos, ou uma venda nos olhos. E aí você solta bem as pernas, solta os braços, solta o peso da cabeça. Perceba qual é a sensação que fica depois da prática, agora no relaxamento. Como sente o corpo. Se respeitou seus limites, a tendência é a vontade de relaxar, de soltar agora. Perceba o ritmo da respiração depois da prática.
Então vai voltando devagar do seu relaxamento, mexendo as mãos, os pés, espreguiçando, fazendo os movimentos que o corpo desejar, torcendo, alongando, virando-se de lado antes de se sentar, ficando um pouco de lado. E depois se acomodando na postura de meditação, escolha a melhor posição das pernas. Acomode as mãos para poder relaxar bem os seus braços e seus ombros. Perceba como sente a região do pescoço agora em relação ao início da prática. E então, estando bem acomodado na postura, leve atenção para a sua respiração. Vamos fazer um pranayama chamado Ujjayi, que é uma leve contração da glote. Bem pouco, se contrai um pouco, como se você, com a boca fechada, você vai fazer um barulhinho, como se fosse aquele... Só que com a boca fechada, contrai só um pouco a glote para não irritar a sua garganta. E aí você vai inspirar profundo, sentir, escutando aquele barulhinho que vem lá da sua garganta. Faça uma respiração suave e prolongada. Soltando o ar de forma suave e prolongada. Você observa se não está contraindo muito, se é possível sentir essa passagem do ar pela garganta e também se é possível ouvir o som que é gerado nessa região. E a nossa atenção vai ficar nessa região. Vai ser o nosso objeto de observação, esse som que é gerado pela garganta. A respiração é suave, agradável, prolongada. A expiração é relaxante. Ninguém escuta o barulho, só você, de tão baixo que é. Prolongando cada vez mais a saída do ar, de forma gentil, agradável. Então, da próxima vez, não faça mais o barulho com a glote na garganta, só observe a passagem do ar pela garganta, sem interferir, só observar. É
possível relaxar bem essa região, perceber a passagem do ar. O que antes estava contraído agora está relaxado. Como é a passagem do ar? Então vai voltando devagar, respirando mais profundo, levando os pés no chão, abraçando as pernas, soltando a cabeça à frente.